Você já reparou que existe algo em comum entre o filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, que fala sobre a ditadura militar no Brasil, e o aumento da violência policial no estado de São Paulo a partir da política de segurança pública do Tarcísio de Freitas? Pois é, além da óbvia violência do Estado sobre o cidadão, desrespeitando os direitos, o que mais chama a atenção é que as pessoas só começaram a se dar conta dessa violência quando foi colocada para elas um exemplo prático de que essa violência transbordou as periferias, onde ela é até cotidiana e normalmente até aceitável por parte da sociedade, e chegou nas classes mais altas. Tanto no filme do Walter Salles, onde um ex-deputado, engenheiro, que mora na beira da praia, que frequenta com a família a Europa, ou seja, um cara de classe média alta, a violência chegou a ele. Aqui também no estado de São Paulo, essa percepção só chegou quando a polícia do Tarcísio matou um filho de rico, um estudante de medicina. Pois é, tudo aquilo que nós vimos na semana passada, prestando atenção com a polícia do Tarcísio jogando as pessoas de cima da ponte, cravejando com 11 tiros nas costas um cara que roubou um simples sabão num mercadinho, e uma série de outros excessos, batendo numa senhora idosa, enfim, são excessos e mais excessos que vinham passando em branco até o presente momento em que a classe média entendeu que essa violência uma hora pode chegar a ela. O que demonstra claramente que esses conceitos que nós temos de democracia no Brasil, eles não chegam na periferia, não atingem o âmago simplesmente porque essas pessoas estão alijadas dessa democracia. Para a maioria dos brasileiros que moram nas periferias e principalmente nas favelas, essa democracia que nós conquistamos com o fim da ditadura militar não chegou até hoje. A violência é cotidiana, onde a polícia se acha no direito de chegar na casa das pessoas, meter o pé na porta, invadir sem mandato, sem nada, e se houver com a mínima reação, executar as pessoas, e fica por isso mesmo. E parte da sociedade ainda aplaude, dizendo que matou um bandido, com as mais simplistas desculpas, justificando o que o cara estava fazendo lá, como se as pessoas escolhessem morar na favela e não na beira da praia, como o casal aí da história real que aconteceu no Brasil. Aliás, inclusive essa percepção ficou muito clara num comentário que está sendo bastante polêmico aí do Chavoso da USP, que mostrou essa relação onde a democracia não chega até hoje nas periferias e chega para as elites brancas que ficam chocadas. Inclusive no filme sobre a ditadura a gente vê claramente que aqueles agentes da ditadura, segundo performou o livro, eles trataram a família até com certo respeito, dizendo: olha, eu não queria isso, mas a gente não pode, o que demonstra claramente que a própria polícia tem todos os preconceitos de classe contra a sua própria classe, mas não tem receios de tomar as mesmas atitudes violentas quando as famílias são de origem rica, mesmo que eles digam que são de esquerda, que pensam diferente, que são pessoas mais contemporâneas, mais para frente, mais progressistas. O que é uma demonstração clara de que a gente precisa avançar em muito, mas muito nos tais, não só nos conceitos de democracia, mas na garantia de segurança, garantia de oportunidades para todos. Esse papo que muita gente fala de que favela venceu, que é um arco de a favela é um lugar de oportunidades, é uma grande de uma falácia. Enquanto houver favelas no Brasil, em qualquer lugar do mundo, a sociedade está perdendo, porque é uma sociedade adequada, uma economia que funcione é aquela que faz com que os recursos cheguem para todas as famílias, onde todas as famílias sejam respeitadas, independente de serem brancas, de serem como os pais daquele rapaz que foi executado pela polícia, que era estudante de medicina, ou ser aquele coitadinho menino que foi cravejado pela polícia por engano, né? Tomou tiro de fuzil por engano, um menino de 4 anos, e que ficaria por isso mesmo, porque a gente está sempre relativizando quando as mortes, a violência se dá nas periferias, como se as pessoas tivessem como culpa, como se fosse um crime nascerem pobres, como se as oportunidades fossem assim dadas para todos e as pessoas simplesmente desperdiçassem, e não que a gente vivesse num modelo de desigualdade onde quem começa para o lado de trás raramente consegue ascender socialmente e vai ter que normalmente camelar muito na vida e, se der uma sorte, ter algum sucesso, porque a grande maioria está fadada a limpar a privada desses, a servi-los, a limpar as suas casas, a trabalhar nas suas fábricas, a retirar o seu lixo, enfim.
são pessoas que são fadadas a uma cidadania de segunda classe e que muitas vezes sequer é respeitada. O que a gente vê de exemplo da postura dos policiais, mesmo na ditadura, em relação à família de brancos, e que acabou cometendo excesso a ponto de matar, mas sumiram com o corpo com receio do problema que isso ia dar. A gente não vê isso em relação, por exemplo, hoje em dia, século 21, 2024, na relação da polícia do Tarcísio com a vida das pessoas em suas casas, nessas batidas que a polícia do Tarcísio está dando, que triplicou o número de mortes em comparação a 2022, e que tratam de qualquer jeito e não pedem desculpa. Basta dizer que há uma pessoa que estava ali com suspeita de estar em envolvimento com o crime organizado, e a pessoa que muitas vezes é trabalhadora, humilde, deu o sangue a vida inteira, ainda enterrada como bandido, sem qualquer investigação, sem qualquer respeito pela sua vida, muito diferente daquilo que a gente acaba vendo durante o filme, onde a moça, por ter recursos, ela teve condição de buscar até o final o direito que toda família tem à sua história, que é preciso inclusive preservar. O filme faz muito bem esse papel histórico das ausências que essas intromissões que o Estado faz, estados totalitários como esse que vem sendo implementado no Estado de São Paulo, vem acontecendo na dilapidação da memória das famílias, das pessoas, do desrespeito à vida humana, do desrespeito às histórias, à intimidade das pessoas, utilizando como desculpa da segurança pública o extermínio de populações inteiras, porque são de uma cor um pouco mais escura, porque moram na periferia, diferente da relação que acontece quando esses alvos ocorrem dentro da classe média. E isso ficou evidente durante essa crise que vem acontecendo desde que o Tarcísio sentou na cadeirinha de governador e deu um liberou geral para os assassinatos promovidos pela polícia. É bom lembrar que esse ano ainda, quando ele foi questionado sobre o aumento da violência, ele disse que poderiam ir na ONU, na Liga da Justiça, que no raio que o parta, que ele não estava nem aí. E só começou a ficar aí, e a imprensa brasileira só começou de fato a ficar aí quando ocorreu aquela situação que envolveu o estudante de medicina, filho de médicos ricos e professores de universidades. Aí a violência se tornou intolerável porque começou a chegar no portão deles. Porque é isso que acontece quando a gente tolera a violência. A violência não se limita a agredir só o mais pobre. Ela vai avançando, avançando e uma hora chega no seu portão. E é por isso que a gente precisa criar sociedades mais civilizadas, sociedades mais racionais, mais sadias, diferente desse modelo que a gente está vivendo de exploração, onde forçam a maioria das pessoas a trabalharem mais do que precisam, a viverem escravas do trabalho, a viverem numa pobreza sem perspectiva de vida e mesmo assim alijadas de direitos elementares como ter sossego na sua casa e sem ter o receio de, sei lá, numa perseguição policial qualquer, inventarem de meter o pé na sua porta e colocar a sua família inteira sob chantagem e deixar muitas vezes um filho, uma esposa inválido ou até morto num caixão por conta de uma suposta perseguição policial. Isso é inadmissível e a gente precisa começar a mudar. Aquela indignação que serve e é legítima em relação ao que aconteceu com a família do ex-deputado Rubens Paiva deve ser a mesma indignação quanto a qualquer outra morte no Brasil, do mais humilde ao mais célebre dos brasileiros. A gente não pode ser seletivo e continuar acreditando que o Estado tem salvo-conduto para matar e exterminar os mais pobres, enquanto ele só precisa garantir direitos para os mais abastados. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos construir uma sociedade mais sadia, mais humana e que seja justa para todos.